Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estar com os queridos irmãos, com essa amada igreja, rever alguns irmãos do coração, que tivemos a alegria de nos aproximarmos em um outro momento, em outras circunstâncias, mas é bom rever a igreja do Senhor. Confesso que estamos um pouco emocionados em estar na casa do Senhor. Infelizmente, a Quinta Igreja ainda não retornamos os nossos trabalhos, e é uma alegria poder estar na casa do nosso Deus, exaltar o seu nome, adorá-lo. E eu me alegro com essa igreja, que completa 58 anos de existência. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela a presença de vocês na cidade de Itaguatinga, e eu trago o nosso fraterno abraço do Sínodo de Itaguatinga, do Conselho da Quinta Igreja. De fato, nós celebramos a Deus pela a existência dessa igreja tão relevante para a nossa cidade, para o Distrito Federal, para o Sínodo de Itaguatinga, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus continue abençoando ricamente cada um dos queridos, de cada um de nós, que temos aprendido e reaprendido a cultuar o nosso Deus nesse novo contexto, com novas demandas, uma nova adaptação. Não é fácil, mas Deus tem dado graça à sua igreja, razão essa, porque nós nos reunimos aqui nessa manhã para celebrar o nome do nosso bom Deus. Por isso, nós estamos festejando juntamente com os queridos nesta hora. Sem mais demora, nós queremos convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Livro de Salmos, Salmo de número 95. Quero fazer a leitura desse salmo, um salmo certamente conhecido de todos nós, e que creio que o Senhor há de falar aos nossos corações nessa manhã, e que temos a alegria de estar compartilhando esse texto sagrado. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de estar nessa igreja, no aniversário da igreja, onde refletimos sobre o salmo de número 100, o Salmo 95 faz parte dessa coletânea de salmos, dos saltérios, de salmos de realeza, e nós queremos fazer a leitura desse texto, assentado como nós nos encontramos, mas com temor e reverência à palavra do Senhor. Convido os irmãos a acompanharem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e aplique as verdades desse evangelho ao meu e ao seu coração nessa manhã. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, pela alegria que temos de estar na tua casa. Graças te damos, ó Deus, por aqueles que nos acompanham, ó Deus, através dos ambientes remotos, através, ó Deus, dos meios de comunicação, ó Deus, onde nesse novo tempo nós transmitimos, ó Deus, esse momento solene de adoração àquele que é digno de todo louvor e toda glória. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, a nós outros que aqui estamos, fale ao coração daqueles que nos acompanham, ó Deus, em seus lares, que as nossas famílias estejam, ó Deus, conectadas de fato com o desejo ávido de te bendizer e adorar na beleza da tua santidade.
Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero ser bem didático, procurar abordar esse texto da maneira bem pastoral, tirando lições e aplicando essas lições ao nosso coração. Como falamos, o Salmo 95 é um salmo que sempre falou de uma maneira profunda, particularmente ao meu coração. E quando eu estava meditando nesse texto, recentemente compartilhamos, até porque nós compartilhamos na Quinta Igreja, até porque vivemos dias complicados. Eu poderia dizer que os nossos dias são complicados, como disse o reverendo Jefferson aqui, né, de uma certa maneira é um novo momento meio que chato, né, são dias difíceis. E quando eu estava refletindo nesse texto, me veio à memória o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana lá em João, no capítulo 4, no verso 23, quando o texto sagrado nos narra que nesse encontro da mulher samaritana, surgiu uma pergunta por parte da mulher samaritana, onde ela se dirige ao Salvador e diz: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Os profetas dizem que nós devemos adorar no monte. Vocês dizem que nós devemos adorar no templo. Aonde nós devemos de fato adorar? E a resposta do Salvador, a indagação daquela mulher, porque acredito eu que esse tem sido um tema de discussão dos nossos concílios, seja a nível sinodal, seja a nível presbiterial, seja a nível de igreja local, nos concílios inferiores. A nossa preocupação é porque, diante desse novo tempo, a gente se percebe e se enxerga vivendo uma igreja onde nós temos, essas são as indagações de pessoas que poderiam estar conosco e estão conosco, de pessoas que poderiam estar conosco e não se fazem presente, de pessoas que não poderiam estar aqui, mas apesar das orientações e das delimitações físicas, eles se fazem presentes, e aqueles que não podem estar aqui estão em seus lares e nos acompanham agora, e a gente vive essa crise de tentar buscar uma resposta para esse novo momento, para esse novo evento que a igreja tem experimentado. E quando nós olhamos para o texto sagrado do Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 23, a resposta de Jesus nos faz refletir que a nossa pergunta que precisamos fazer ao nosso coração não é se nós estamos nos nossos lares, prestando o nosso culto solene, ou se nós estamos presentes no templo, prestando o nosso culto solene, mas se de fato somos adoradores desse Deus. É assim que Jesus responde àquela mulher samaritana, onde ele diz: já chegou a hora, diz o texto sagrado lá em João 4, 23, depois você lê, mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai busca para seus adoradores. A pergunta que eu e você, que nós que aqui estamos celebrando, adorando a Deus, a você que nos acompanha, que você precisa fazer ao seu coração: eu tenho feito da minha vida uma vida de alguém que adora a Deus em espírito e em verdade? E a partir dessa reflexão nós queremos desenvolver um raciocínio pedagógico, lógico do Salmo 95, aplicando ao nosso coração nessa manhã. O Salmo 95 é um salmo que faz parte, faz parte de um grupo de saltérios conhecido como Salmos de Realeza, onde o propósito desses salmos é destacar a realeza de Deus, a sua soberania, a maneira como Ele conduz a sua criação, a maneira como Ele reina no mundo e em toda a sua criação, apontar para os seus atributos, revelar quem é o Deus do povo da aliança.
Embora alguns eruditos não concordem que o Salmo 95, que inclusive ele não tem título, concorde que ele não faça parte dos salmos de realeza, então há um pensamento majoritário que entende, de fato, que o Salmo 95 vai do Salmo, que é essa coletânea de salmos que tem seu início no Salmo 93 e vai até o Salmo de número 100, e eles são considerados como salmos de realeza. A autoria do Salmo 95 também nós não podemos presumir, mas o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, ele aponta e infere que o autor do Salmo 95 seria o rei Davi. A despeito dessas discussões, da construção, da estrutura dos salmos, da autoria, o fato é que essa palavra é a palavra de Deus falando ao nosso coração. O fato é o Espírito de Deus que ilumina o autor bíblico para que ele expressasse e revelasse à sua igreja o Deus que se revela a nós na sua palavra. Por isso, o Salmo ele trata de um convite à adoração. O Salmo vai tratar da maneira como nós devemos adorar. O Salmo irá tratar das consequências quando eu e você, quando nós não adoramos a Deus. E é nesse desenvolvimento lógico que eu quero desenvolver o texto aqui no Salmo 95. Então, eu quero falar de início as razões do que se trata esse convite à adoração, fazendo a leitura mais uma vez do Salmo do verso 1 e 2. Diz assim o texto sagrado: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Percebam que a ideia, como falamos, é justamente apresentar o convite à adoração a Deus, os motivos por que eu e você devemos adorar somente a Deus, e, por fim, nós queremos desenvolver essa ideia das advertências que o Salmo traz ao meu coração, ao seu coração, sobre as consequências quando nós não adoramos a Deus. Então, em primeiro lugar, falando sobre o convite da adoração, nós percebemos que quem faz o convite à adoração, diferentemente dessa primeira leitura que fazemos, que somos levados a perceber e a enxergar que quem está fazendo o convite à adoração seria o salmista, contudo, a estrutura do Salmo nos leva a compreender e até a revelação de que este convite se dá na pessoa do próprio Deus. É Deus que chama a mim, a você, a cada um de nós, nessa manhã, nesses 58 anos de existência da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga, a adorar a Ele. Esse convite não é um convite do salmista, não é o salmista Davi que nos convida a adorar a Deus. Davi é apenas o portador deste convite. A verdade, eu e você devemos adorar a Deus porque o próprio Deus, o Deus Criador de todas as coisas, nos convida todos os dias a adorá-lo na beleza da sua santidade. Por isso que, na pergunta da mulher samaritana, quando a mulher samaritana indaga a Jesus aonde deveríamos adorar, Jesus vai ensinar: olha, a adoração não acontece nem no templo, nem no monte, mas a verdadeira adoração acontece em espírito e em verdade, porque o soberano Senhor, o Rei dos Reis, nos convida a adorá-lo todos os dias. Essa é a reflexão que eu e você precisamos fazer ao nosso coração, se de fato temos atendido e compreendido a riqueza desse convite. É Ele que convida, é o próprio Deus. Daí a ideia do verbo nesse imperativo. Eu quero explicar rapidamente algumas construções dos versos 1 e 2. Quando ele diz: vinde e adoremos. A ideia desse verbo imperativo é essa ideia: venha e adore a Deus, venha e se coloque na presença de Deus, venha e tenha esse encontro com Ele, né? Se coloque diante dEle. Nós percebemos isso tanto no verso 1 como no verso 2, quando ele diz: vinde e adoremos o Senhor e cantemos ao Senhor, quando ele diz: saiamos ao seu encontro. Todos os dias, eu e você somos convidados diante do corandel, diante da presença de Deus, a adorá-lo e fazer da nossa vida, da nossa presente existência, uma existência de adoração de quem adora aquele que é digno de toda honra, glória e louvor.
É assim que nós deveríamos nos apresentar diante dele todos os dias, como um adorador que o adora em espírito e em verdade. É assim que nós deveríamos conduzir os nossos relacionamentos conjugais, é assim que nós deveríamos conduzir os nossos serviços, as nossas atividades laborais, é assim que nós deveríamos conduzir o nosso carro, o nosso veículo, é assim que nós deveríamos conduzir a gestão e a administração do nosso lar, da igreja, como alguém que está constantemente diante dele em um estado existencial de adoração em espírito e em verdade. Isso muda a maneira pela qual eu e você nós nos encontramos aqui. Não sei se você já parou para refletir, já sondou o seu coração, o que é que nos motiva a sair dos nossos lares e estarmos aqui num contexto de pandemia, o que é que nos impulsiona você a ser despertado nessa manhã, ligar a um meio de comunicação e estar nos acompanhando nesse exato momento diante de tantos afazeres. Só há uma razão para que nós possamos estar aqui e fazer o que estamos fazendo. Porque entendemos que o Senhor do universo nos convida a adorá-lo e a nos prostrarmos diante dele em adoração. Essa é uma verdade que todos nós, em compreender isso aqueceria o nosso coração. O texto vai dizer, venha, adore a Deus, se coloque na presença dele, mas não é de qualquer maneira, é com cânticos, é com júbilo, é com celebração. E permita-me apresentar a ideia da construção desse construto hebraico que aparece aqui. A ideia é se apresente diante de Deus com gritos de vitória. Por isso que o salmista vai dizer, saiamos e vitoriemos o seu nome. Mas a ideia desse grito de vitória não é qualquer grito de alguém que tem, como esses dias usei essa ilustração de alguém que viu o Flamengo ganhar, o Fluminense ganhar, o São Paulo ganhar, e dizer, olha, ganhamos, né? Esse grito, não é qualquer grito, não é de qualquer maneira. Nós não damos aquilo que devemos se festejar, dizer, esse é o nosso Deus, é assim que tem que ser, bacana, olha, aleluia. Não é qualquer grito. O texto vai nos ensinar que essa maneira de adorar a Deus é a maneira que Deus requer de cada um de nós. Não somos nós que oferecemos um culto a Deus, é Deus que requer de nós o verdadeiro culto a Ele. Esses dias, em uma aula onde nós damos aula lá no CEAN, no Centro de Ensino Avançado de Missões, a gente estava falando sobre missões urbanas e alguém entrou sobre a ideia do culto, de liturgia da igreja. E certa vez eu contei uma experiência que nós passamos, onde de quando em quando a gente encontra nas nossas igrejas alguém, olha, pastor, eu quero cantar, eu quero tocar um instrumento, eu quero participar. E aí o pastor acaba deixando, a liderança que conduz aquele grupo acaba deixando, e às vezes aquele irmão não está preparado para fazer aquilo, e eu chego, eu queria uma participação especial, e ele vai cantar, e não estava preparado para cantar. E eu lembro-me que numa ocasião parecida com essa, nós falamos justamente o seguinte, e as pessoas usam esse argumento, mas eu quero dar o melhor para Deus. E aí eu sentei com esse irmão e falei, olha, o melhor para Deus é você ficar calado. Esse é o melhor para Deus. Porque é o melhor para Deus. A gente não dá o melhor para Deus daquilo que a gente faz de melhor. A gente dá o melhor para Deus daquilo que Ele requer de nós. Eu sou um cara extremamente desafinado, não tenho nenhuma condição de cantar. Não adianta eu inventar de cantar e dizer eu estou dando o melhor para Deus. O melhor que eu posso oferecer a Deus é ficar calado. Essa é a ideia da adoração, do zelo da adoração. Por isso que o salmista diz, olha, saia, mas não saia como alguém que, o ano passado, quando o Flamengo foi campeão das Libertadores, nós celebramos, estava reunido com a família, a gente gritou e festejou, e aí o texto, olha, não é dessa maneira que se adora a Deus, não é de alguém que está entusiasmado, alegre por ter obtido uma vitória qualquer, de qualquer coisa que seja. Essa adoração e essa alegria é uma adoração a Deus. Por isso que o verso 2 ele diz, vitoriemos o seu nome com salmos.
Vitoriemos o seu nome com a adoração que ele estabeleceu nessa coletânea de adoração a ele, que revela as emoções e os sentimentos humanos e a maneira como esse Deus se relaciona com cada uma dessas emoções e esses sentimentos humanos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nessa presente pandemia. Então, a ideia é que você, de fato, vá ao encontro de Deus e o adore, mas o adore da maneira que Deus requer de cada um de nós, porque Ele nos convida à adoração. Uma outra verdade que o texto nos ensina nesse verso 1 e 2 é que essa adoração tem que ser com ações de graça. E quando a gente olha para essa ideia de ações de graça, seria confessando, é o que fizemos aqui nessa manhã, é com os elementos do culto público, é confessando os nossos pecados, é louvando a Deus pela graça salvadora que nos foi ofertada e é com gratidão ao nosso coração, em nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Então, todos nós que fomos alcançados um dia pela graça salvadora de Cristo Jesus, temos todos os dias a oportunidade de adorá-lo, e ofertarmos um culto de ações de graça por tudo aquilo que Ele é. Por isso que, no segundo momento do Salmo, o salmista vai dizer, olha, nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus nos convida a adorá-lo, mas nós também precisamos adorar a Deus, e esse é o tema da nossa igreja, uma igreja que vive para servir com alegria, uma igreja que adora a Deus. E nós adoramos a Deus, como já falamos, quando compreendemos que fomos convidados pelo próprio Deus a adorar. Não é o pastor da igreja, não é o conselho da igreja que convida os irmãos, olha, venham para o culto, venham adorar a Deus, venham prestar o seu culto a Deus, valorize e oportunize esse momento, mesmo que seja no ambiente virtual. Esse convite não é de uma instituição, esse convite não são de lideranças eclesiásticas, esse convite é do próprio Deus. E quando você entende isso, a compreensão dessa premissa fará de você um adorador do seu Criador. Guarde isso no seu coração. Mas uma outra verdade que o texto nos ensina é: mas quais os motivos que eu e você, nós somos convidados a adorar a Deus? E por que nós devemos adorar somente a Deus? Os versos 3 até o verso 7, na parte A, ele vai enumerar uma série de razões que deveria contagiar os nossos corações a adorar a Deus. Então, nós podemos encontrar aqui que nós devemos adorar a Deus porque Ele é o Deus supremo, é o grande Rei. E a ideia, quando o texto diz, olha, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses, a ideia é da singularidade de Deus e da unicidade de Deus. Deus não é um Deus plural, Ele é um Deus, não é um Deus composto, Ele é um Deus simples e, ao mesmo tempo, Ele é um Deus único, é o único Deus. Não há outro objeto da adoração, da criação, da adoração do povo da aliança, senão o Senhor, o nosso Deus. E ele diz, Ele é o grande Rei, Ele é o supremo Rei, por isso adoremos a Ele. Mas não somente por isso, Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas, Ele fez as profundezas do mar e toda a criação, tudo pertence a Ele. Você pertence a Ele, as nossas famílias pertencem a Ele, a nossa vida é dEle. O seu tempo pertence a Ele. Por isso, mais à frente, ele vai dizer, se hoje, no verso 7, na parte B, ele diz, se hoje você ouvir a voz do seu Deus, porque o dia da adoração não é a hora que você julga oportuna, o dia da adoração, o momento da adoração não pode ser protelado ou procrastinado para amanhã. O dia da adoração é hoje. Só existe um momento de adorar a Deus. E esse momento é o agora. E nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Ele, diz o texto, Ele é o grande Deus. Ele é o grande Rei, o supremo Deus. Dele é o mar, Ele nos criou. E o convite que Ele nos faz é justamente por isso. Adore, faça da sua vida uma vida de adoração pelo que eu sou. Não é uma circunstância, nós não adoramos a Deus porque é bom estar na igreja, nós não adoramos a Deus porque
nós fomos criados dentro da igreja, temos uma família de tradição evangélica, onde todos os domingos pela manhã nós vamos à igreja, nós adoramos a Deus porque sabemos quem é aquele que nos convidou. E Ele é o grande Rei Supremo, o Criador de todas as coisas a quem pertencemos. Por isso nós somos convidados a adorar a Ele. Ele é o seu Deus, é o Deus da sua família, é o Deus desta igreja, dessa igreja que celebra os seus 58 anos. Ele é este Deus que cuida de mim, de você e de cada um de nós, mesmo em meio a esse momento tão difícil que o mundo passa, que nós enfrentamos. Por isso, adore somente a Deus. Adore e faça da sua vida uma vida de adoração a Deus. E nós adoramos a Deus, porque somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Guarde isso no seu coração. Todos aqueles que compreendem essa verdade fazem da sua vida um serviço de adoração todos os dias. E, por fim, o texto vai nos ensinar e refletir quais são as consequências quando eu não compreendo o convite da adoração, quando eu não aplico os motivos da minha adoração, quais são as consequências quando eu e você não adoramos a Deus. O texto, a partir do verso 7 e até o verso 11, ele nos aponta algumas consequências que acontecem no nosso coração, ou que explica a razão por que eu e você, muitas vezes, não encontramos motivos para cultuar e fazer da nossa vida uma vida de adoração. Diz assim o verso 7, eu vou voltar a ler ele completo, mas diz assim o verso 7. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem em vista as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que é que nós podemos abstrair e aplicar ao nosso coração nesse texto onde o salmista convida o povo da aliança a compreender a natureza do convite, que é um convite de Deus, onde o salmista convida o povo da aliança a compreender as motivações pelas quais eles deveriam ser impulsionados a adorar a Deus, e, ao mesmo tempo, quando o salmista adverte ao povo da aliança das consequências quando esse povo não adora a Deus. E aí o texto vai nos ensinar algumas lições. Eu quero pontuar de uma maneira bem prática o que é que nos impede, ou impede a igreja, o cristão, eu e a minha família, nós, enquanto famílias da aliança, muitas vezes não fazemos da nossa vida uma vida de adoração de alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. Primeiro, por causa da dureza do nosso coração. Por isso que no verso 7 o texto vai dizer, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E se a gente olhar, o autor aos Hebreus, ele vai citar esse texto mais uma vez, que vai trazer luz ao Salmo 95, lá no capítulo 3, quando ele diz, a partir do verso 7, olha, jamais haja no meio de vós um coração perverso, um sentimento perverso de incredulidade. Porque a incredulidade, essa ideia, essa falta de capacidade de confiar em Deus, mesmo num contexto complicado como esse, a falta de esperar em Deus, mesmo diante das grandes crises financeiras, crises da saúde, crise econômica que o país, o mundo enfrenta. Mesmo diante de todo esse colapso existencial que todos nós estamos inseridos nessa presente era, mesmo diante de tudo isso, quando o texto diz assim, olha, não seja tomado desse sentimento de incredulidade, porque a incredulidade lhe impede. E aí ele vai dizer lá no verso 7, a incredulidade nos afasta de Deus, a incredulidade endurece o nosso coração, a incredulidade nos engana com o pecado. Daí a razão porque eu e você muitas vezes nos postulamos em nossa mente e argumentamos em nosso coração com argumentos de queda para justificar a minha indisposição de adorar a Deus. Eu não vou adorar a Deus, alguém pode pensar, eu não adoro a Deus remotamente porque
no meio remoto é muito chato. Eu não adoro a Deus porque ir à igreja, nesse distanciamento social, onde nós nos dispomos separadamente, não é a mesma coisa. Eu não vejo tanta graça, o culto perdeu a graça. Mas nós não cultuamos e adoramos a Deus porque o culto tem graça. Nós não cultuamos a Deus em nossos lares porque é legal. Nós cultuamos a Deus porque Ele nos convida a adorá-lo pelo que Ele é. Mas a dureza do nosso coração, e aí o salmista diz, então não seja como essa geração incrédula que se afastou de mim, não seja como essa geração de Meribá e Massá que se distanciou de um relacionamento íntimo comigo porque estavam no deserto, porque estavam enfrentando uma pandemia. Não sejam incrédulos como essa má geração, porque essa indiferença à adoração, em fazer a sua vida em um serviço de adoração a mim, se dá por causa da dureza do seu coração. E eu preciso refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso como igreja. O que nos impede de estarmos engajados e inteiramente comprometidos com a adoração a Deus é a dureza do nosso coração. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais duro se tornará o nosso coração. Por isso que o texto lá em Hebreus, no capítulo 3, depois você ler lá, do verso 7 ao verso 11, ele vai dizer que a incredulidade endurece o coração, a incredulidade nos afasta de Deus, a incredulidade nos engana com práticas pecaminosas. Mas uma outra verdade que esse texto nos ensina é que uma das consequências de não adorarmos a Deus não é só a dureza, termos o endurecimento do nosso coração, mas uma outra consequência de nós não adorarmos a Deus é que nós passamos a ser ingratos para com Deus, nós passamos a tentar a Deus. Diz os versos 9 desse texto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. E a ideia do texto é que quando o nosso coração não adora a Deus, nós passamos a ter uma vida de desconfiança, uma vida de ingratidão, de insatisfação, e não são poucos os filhos da aliança nessa época que estão indiferentes para com o Deus que os convida a adorá-lo em espírito e em verdade. Porque, diante das adversidades pelas quais nós passamos e enfrentamos, a nossa tendência é justamente não só ter o coração endurecido, mas sermos pessoas descontentes, insatisfeitas, desmotivadas, desanimadas, porque estamos olhando para as circunstâncias externas. Mas não são as circunstâncias externas que fazem com que eu e você venhamos a nos tornar pessoas desanimadas e indiferentes. Mas é a nossa falta de gratidão e de confiança no Deus que é digno da nossa adoração. Se nós compreendermos isso, a nossa maneira e a nossa postura de celebrar a Deus mudará. Essa é a minha oração em favor de cada um de nós nessa manhã. Por isso, as consequências, o texto vai apontar, é a dureza do coração, é essa ingratidão e essa desconfiança nesse Deus. A gente sempre está dizendo, Deus, o Senhor fez isso, mas eu não estou contente com o que o Senhor fez. E o texto vai apontar justamente para isso, que a gente, quando tentamos a Deus e o pomos à prova, não importa o que Deus faça, a gente sempre vai estar desconfiando e insatisfeito com quem Deus é para nós. Por isso a gente não adora a Ele muitas vezes. E a minha oração é que o Senhor nos quebrante nessa manhã e faça dessa igreja uma igreja que, de fato, vive para servir a Deus com alegria, mas pela motivação bendita de fazer das nossas vidas uma vida de adoração a Ele. Mas uma outra consequência que a falta da compreensão do convite e das motivações que devem nos impulsionar a adorar a Deus provoca em nós é uma vida inconstante. O verso 10 diz, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse, e aí Deus define, dá um diagnóstico para aquele povo dos 40 anos do deserto. É uma geração de coração transviado. E a ideia que o texto está a nos apresentar é que a geração do povo da aliança ali no deserto era uma geração de pessoas que andavam como que embriagadas, trôpegas, pessoas que andavam com um coração confuso.
inconstante, ora estavam animados, ora estavam abatidos, circunstâncias essas que o próprio contexto onde nós estamos inseridos muitas vezes nos provocam, mas isso é provocado em nosso coração por causa das lentes que nós usamos para fazer a leitura da nossa realidade. Porque se você compreender, se o Espírito de Deus lhe der graça nessa manhã de entender essa verdade, o que nos impulsiona a adorar a Deus e a fazer a nossa vida uma vida de adoração, não são as circunstâncias externas, é a compreensão do entendimento que Deus nos convidou a adorá-lo, e na compreensão e no entendimento de sabermos quem Ele é. E o grande Rei, o rochedo da nossa salvação, a quem pertencemos, quem nos criou e de quem somos ovelha, nos convida a adorá-lo. Guarde isso no seu coração todos os dias. Nós devemos acordar sobre a perspectiva dos Salmos 13 e no Salmo 4, quando o salmista diz: eu deito, durmo e acordo, porque no Senhor eu deito seguro, eu acordo no Senhor, porque Ele é quem me sustenta. Só isso já deveria nos impulsionar a adorar esse Deus todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Mas, para finalizar, o texto vai dizer: quando falta a adoração no nosso coração, nós não encontraremos descanso. E a ideia é de inquietude, é de desassossego. Quem não faz da sua vida uma vida de adoração serão pessoas que nunca encontrarão descanso, nem nessa presente era e nem na futura, porque o descanso para nós é o próprio Cristo. É em Cristo que nós descansamos, é em Cristo que nós encontramos o refrigério, não são nas circunstâncias, não são em momentos da nossa vida, não é num resort que nós descansamos, não é num período de férias que nós descansamos. O nosso descanso está em depositar a nossa vida, a nossa confiança e a nossa existência, mesmo no contexto de pandemia, naquele que morreu por nós na cruz. Por isso que o texto vai dizer que quem não faz da sua vida uma vida de adoração, jamais encontrará descanso. Será sempre um desassossegado, será sempre um inquieto. E eu finalizo voltando no verso 7, na parte B, quando ele diz: por isso, se hoje você ouvir a sua voz, não seja como uma geração rebelde, como o de Meribá e Massá. Não seja assim. Faça da sua vida uma vida de adoração. E aí Spurgeon, quando fala dessa construção hebraica do tempo hoje, ele vai dizer que o tempo não é meu e não é seu. Esse tempo não nos pertence, a nossa existência é uma existência breve e curta. O salmista vai dizer que nós não passamos de um sopro. A nossa vida está passando e passando depressa. É uma vida incerta. Por isso, e somente por isso, nós não podemos adiar a nossa adoração para amanhã. Porque você não pode dispor de algo que não é seu. Você só pode fazer uso de algo que lhe foi concedido, mas dispor de algo que não é seu, você não tem essa competência ou essa capacidade de dispor de algo que não é seu. E o tempo não te pertence, mas pertence a Deus. Por isso, só existe um tempo para adorar a Deus, e esse tempo se chama agora. Que a segunda igreja presbiteriana de Itaguatinga, de fato, seja uma igreja que vive para servir a Deus com alegria, porque compreende o convite que o eterno e o triuno Deus fez a cada um de nós, para adorá-lo na beleza da sua santidade, pelo que Ele é, e não por aquilo que nós vivemos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, reverendo Ricardo. Nós vamos ter a participação da equipe de Cânticos Ebenezer.